gosto muito de Tiago, porque pelo pouco que dá para ler dele, ele usa o termo assim, eu gosto de usar muito o termo poucas ideias. Ele fala o que tem que falar, do jeito que ele quer. Eu acho que isso simplifica a vida, porque se todo mundo falasse o que precisa ser falado com coerência, ficaria um pouco mais fácil as coisas. E aqui Tiago esfrega na nossa cara, que às vezes a gente fala sobre fé, mas a fé sem nenhuma ação não é nada. É apenas palavras vazias jogadas ao vento. E esse esboço foi o primeiro que eu fiz nessa nova caminhada com Jesus. Porque, se alguns aqui não sabem, eu meio que voltei para a igreja, eu literalmente voltei para a igreja esse ano, depois de muitos anos distante. E tem sido um tempo de intensidade, de busca, de primeiro amor. E eu tenho aprendido que quantidade e intensidade são coisas totalmente diferentes. E há uns meses atrás eu conheci Napoleão Hill. Eu não sei se todos aqui sabem quem é Napoleão Hill, mas Napoleão Hill é um filósofo que trabalhava muito na área de economia e também ele acreditava em Deus. E no livro dele de Hábitos dos Milionários, onde ele passa 20 anos estudando a vida de milionários e o que leva eles a chegarem onde chegaram, ele fala sobre fé aplicada. E foi a base desse estudo, depois de meditar um pouco, eu senti no coração de escrever esse esboço. Porque a fé aplicada, às vezes tem muitas pessoas que nem conhecem direito a palavra de Deus, mas têm uma fé maior do que nós que estamos na casa dele toda semana. E no livro dele também, Mais Esperto que o Diabo, que eu aconselho todos a lerem, não é um livro de cunho religioso, mas é um livro que às vezes você vai ler e vai falar assim, caramba, eu estou mais no time do diabo fazendo o que ele quer, o que ele planeja, do que no time de Deus. Porque ele descreve coisas que, a partir dos estudos dele, que todo mundo que segue, entra no ritmo hipnótico e acaba caindo, acaba se afundando. Mas eu não quero estender isso é papo para outra hora. E lá nesse livro ele fala a diferença sobre crer e sobre desejar. Todos nós somos capazes de desejar, mas nem todos são capazes de crer. Tá confuso, não tá? Tá meio confuso. Mas a gente vai chegar lá. Vamos para a Bíblia e vocês vão ver que a Bíblia é resposta para tudo. E quando eu retornei para o Brasil, ainda naquela fase de descrente, e eu não quero ser crente, não quero ir para a igreja, meus pais decidiram ser uma coisa e eu quero ser outra. Passando por uma fase complicada, minha mãe me fez um desafio, eu quero que você leia esse livro. E ela me deu um livro chamado Metanoia. Outro livro que eu indico também, que quer ter uma mudança de mentalidade, porque tudo começa na nossa mente. Por isso que eu digo que intensidade e quantidade são coisas totalmente diferentes. Porque a partir do momento em que você muda algumas coisas na sua mente, você passa a ter intensidade nas coisas que você faz e as coisas começam a acontecer na sua vida mais rápido e com intensidade. E tudo começa aqui. E por não gostava de ler, odiava ler, e por ego mesmo, falei, tá bom mãe, vou ler, mais por raiva do que por vontade mesmo. Aí comecei a ler, que ódio. O livro começa mostrando todos os erros que a gente comete, o livro tem cunho religioso, e minha mãe falou assim, vai pulando as partes que tem citações bíblicas. Aí como foi pulando? Eu pulei nos 2 primeiros dias, no terceiro eu já estava lendo tudo. Aí eu chegava para a mãe, que revelação, como a gente é prisioneiro da nossa própria mente. E ela só ria. Quem conhece a pastora Josi sabe que ela é debochada. E ela só ria, ela continua. E então, terminei o livro apaixonado, com a cabeça totalmente diferente, vendo a vida por outros olhos, vendo a vida com uma lente de clareza totalmente diferente. E ela falou, lê a continuação. 21 dias de metanoia. Eu falei, tá, vou. Cheguei animadíssimo. Primeiro capítulo, gratidão. Eu fiquei assim, tá, e agora? Como que eu vou passar um dia inteiro sem reclamar de nada? Como eu vou passar um dia inteiro sem Caramba, é difícil a gente passar o dia, nossa, que frio.
É uma reclamação. Eu tenho que ser grato pelo frio. Ué, mas eu não gosto de frio, mas pelo menos tem que ser grato pelo casaco que você tem. Isso é mudança de mentalidade. E nisso eu fui buscando gosto pelo conhecimento. E tudo começou com um desafio. Então, na vida, gente, a gente sempre vai enfrentar desafios. E quando a gente aceita e enfrenta, há sempre uma mudança à nossa espera. E fui me aprofundando sobre Napoleão Hill. Fui pegando gosto. E chegou uma hora que eu me deparei com uma frase dele. Nossas orações sempre são respondidas de acordo com o nosso sentimento no momento do pedido. Nossas orações sempre são respondidas de acordo ao nosso estado na hora que pedimos. O estado é literalmente estado emocional. Então, se você pede algo, quem nunca aqui se viu pedindo algo para Deus, orando incansavelmente e parece que Deus não atende? Mas na verdade Ele atende. Só que se você fez um pedido com um espírito de desistência, a resposta vai vir no mesmo nível. Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus já nem acreditando que aquilo é possível. Como que eu posso exercer minha fé se eu peço algo para o Criador, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas nem eu acredito que aquilo seja possível? Deus, Ele não vai entrar na sua vida dando o pé na porta e falando assim, sai da frente, você está tudo errado, eu vou quebrar o livre-arbítrio, a minha própria regra, e vou fazer do meu jeito. Não, Ele para do seu lado e fica, tá, estou aqui, filho, e aí? Vai me buscar, vai pedir ou vai querer fazer do seu jeito? Infelizmente, essas coisas acontecem porque se nós tivéssemos tudo o que pedimos para Deus, provavelmente nós nem estaríamos mais diante dele. Porque eu vou falar sobre esse assunto porque nisso aqui eu tenho a minha fidelidade com Deus desde sempre. Tem pessoas que não conseguem ser fiéis a R$100 de dízimo na casa do Senhor, e é um mandamento. Oferta na casa do Senhor é mandamento. Aí a pessoa está orando, Deus, está difícil, me dá R$1 milhão. Meu amigo, se você não consegue dar R$100 de dízimo, eu quero ver quando for 100 mil. Porque aí entra o lado humano, entra a minha carne dizendo, para que a igreja precisa de 100 mil? Então Deus olha lá de cima e fala assim, nananina não vou te dar. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então sabe o que eu vou fazer? Vou te dar um trabalho. Aí a gente vira e fala, ai, Deus não está me ouvindo. Quantas vezes a gente não escuta pessoas dizendo, eu queria tanto um trabalho, aí aparece um anúncio, entrevistas de emprego. Aí a pessoa olha, para que isso? E continua rolando. Ainda mais que hoje tudo é anúncio, né? Tudo é no celular, hoje não tem mais os papelzinhos colados na porta da parede, na porta dos locais ou da parede. E o que eu tenho para dizer é que Deus sempre vai responder suas orações. Ele sempre responde, às vezes na mesma hora. Só que cabe a nós estarmos aptos a entender a resposta dele. Ele responde, e com pressa. Porque Deus não quer ver os filhos dele sofrendo, Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver passando por dificuldade. Então Ele sempre vai te responder. Só que seus ouvidos estão aptos a ouvir a resposta dele? Seus olhos estão com as lentes certas para enxergar o que Ele está preparando para você? Ou você ainda está enxergando com a lente do mundo? Ainda está enxergando com a lente da dificuldade, do menosprezo, da negatividade? Então, às vezes Ele está aí respondendo, abrindo porta, mas a gente não está se preparando, buscando uma intimidade para entender que o caminho que Ele está moldando é o que vai nos levar ao destino que Ele nos preparou. E só fazendo um adendo aqui, acabei de falar sobre negatividade. Todos nós conhecemos pessoas que têm aquele espírito negativo.
que você fala, nossa, que sol bonito, aí você fala, ai, hoje o dia está quente. Ai, que calor, não gosta. Aí você fala, nossa, hoje está friozinho, está gostoso. Ai, eu odeio frio. Nossa, eu não gosto de frio. A pessoa só reclama, tudo ela reclama. Então eu quero trazer um dado aqui. Provavelmente as psicólogas, as terapeutas já conhecem. Mas você sabia que a negatividade gera uma quantia de dopamina, que vai te dar uma pequena quantia de prazer, e que causa uma dependência gigantesca, porque ela aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai intoxicando o seu cérebro. É equivalente ao vício da bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica mata. Negatividade também. Porque a pessoa fica tão tendenciosa a ser negativa, que ela começa a contaminar as pessoas em volta dela. Então, se você conhece alguém que tem esse espírito negativo, só sabe falar da vida dos outros, só sabe ficar estressada, tem inveja de tudo, vira para ela e fala assim, olha, o lugar que você vai parar desse jeito não é muito bom não. Mas era só uma curiosidade bem simples, assim, sabe? Que eu acho que todo mundo já deve conhecer isso. E aqui já entrando na ideia de fé aplicada, estudando sobre isso, eu achei algumas citações de Thomas Edison. Todos conhecem Thomas Edison? Quem não conhece Thomas Edison? Os novinhos não vão conhecer. Se temos lâmpadas fluorescentes hoje, é porque esse homem tentou para conseguir descobrir e aprimorar a lâmpada fluorescente. E há relatos de que ele errou mais de 1000 vezes. Ou seja, se ele tentasse todo dia, ele demoraria praticamente 3 anos errando para poder dar certo. Aí a gente pensa, será que a gente estaria vivendo no escuro, na tochinha ainda, no foguinho, porque um homem desistiu? E ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu não falhei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção de 1000 passos. Gente, vocês conseguem entender a diferença? A diferença, algo que ele criou em 1000 etapas. E hoje, e durante anos, ele vai ser conhecido. O nome dele vai ficar na história. E tudo porque ele tomou uma decisão. Vou criar e vou aprimorar a lâmpada fluorescente. Imagina na época, porque isso foi em 1879, imagina na época as pessoas falando que era impossível. E ele falou, não, vou fazer. E aí entra a questão da fé. Porque a fé sem ação são apenas palavras vazias. E aí ele toma uma decisão e começa a pôr em prática, que é a questão da ação. Começou os testes e experiências, aplicou a fé e não desistiu nas primeiras falhas. Ele creu tanto que seu nome marcou na história. Thomas Edison, algumas pessoas talvez não saibam especificamente quem ele foi, mas fala o nome Thomas Edison, sempre vem na memória, foi um cara importante. Foi um cara importante. E inventou outras coisas depois, aprimorou a câmera do cinema, mas a lâmpada marcou esse cara. Ele teve muitas outras coisas depois que ele inventou, mas a lâmpada marcou ele. Por quê? Foi onde ele mais foi provado, onde ele mais foi desafiado, onde ele mais foi testado. E ele não desistiu, continuou. E tem um outro relato que ele fala, eu não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 vezes de como não errar, 1000 formas de como não errar. E o que eu gosto desses caras é que não tinha o Google, não tinha o ChatGPT, era vou testar esse metal com esse líquido, vou pôr, pode explodir, pode pegar fogo, pode dar certo, pode dar errado, mas eu vou tentar. O que eu tenho a perder? Como nossos pastores sempre falam, o sim eu já tenho, o não eu já tenho. Eu vou tentar então. Então ele pôs uma fé, ele teve uma convicção tão forte, que ele conseguiu marcar a história. Por que eu gosto de trazer essas pessoas? Toda vez que eu ministro aqui,
Eu sempre trago um relato de um filósofo, de um cientista, porque às vezes tem pessoas aqui dentro, que vêm aqui dentro, estou julgando ninguém, né, tá, gente? Que vão dentro de uma igreja e estão tão bloqueadas, estão com um muro tão grande para a palavra, que você pode falar dos maiores heróis da Bíblia, a pessoa não vai aceitar. Aí você fala de um filósofo, de um cientista, de um historiador, e a maioria deles acreditava em Deus. Então a palavra do Senhor, ela existe muitas formas de ser vista através da visão, da lente de outras pessoas. E, como eu estava falando antes, né, quando eu cheguei no Brasil, eu queria distância da igreja. E eu me perguntava todos os dias, o que eu estou fazendo na vida, que eu dou volta e volto no mesmo lugar. E nada dá certo. Cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é possível. Eu fui pensar que eu estava afastado de Deus? Não, quem disse? Eu fui começar a estudar outras coisas. Eu fui estudar filosofia, economia, sociopolítica, autodesenvolvimento, porque eu pensava, o que eu estou fazendo que está errado? A resposta estava na minha cara o tempo todo, a resposta está na nossa cara. Quando a gente se questiona que a gente está fazendo alguma coisa que parece que não dá certo, a resposta às vezes está na nossa cara. A gente que não quer enxergar. E mesmo estudando Napoleão Hill, estudando todos os economistas do Brasil, lendo coisas sobre medo, sobre gatilhos mentais, todos os livros que eu li, sempre tinha um momento que falava de Deus. Sempre tinha um momento que falava do Criador. Sempre tinha um momento que falava daquele que fez tudo. E aí começou a cair minha ficha. Não importa, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se Deus não disser sim para a sua caminhada, você vai tentar, patinar e voltar, e vai voltar no mesmo lugar. E o que é bonito é que Deus, Ele nunca te proíbe de tudo. Ele fala assim, ó, quer ir, vai. Mas na hora que der uma cabeçada, eu estou aqui. Na hora que der um problema, eu estou aqui. Mas a decisão é sua. A decisão é nossa. E então, todo nesse período de retorno, um dia em casa, sem nada para fazer, eu fui ligar a televisão e apareceu, assim, série a The Chosen, primeiro, assim, na Netflix. Robson, meu líder, sempre falou da série The Chosen, eu nunca dei bola, mas apareceu, assim, pá. Indicados para você, sabe, na Netflix aparece, assim, né, coisas que talvez você vá gostar, e apareceu ela. Eu falei para minha mãe, vamos assistir The Chosen? Aí minha mãe começou a rir. Ela falou, vamos. E eu comecei a assistir pensando, vai ser só mais uma série, vai falar sobre Jesus, já conheço toda a história de Jesus. E foi nessa série que parece que eu comecei a ver Jesus como amigo. Deus, Ele fala com a gente de muitas formas. Para alguns, Ele mostra as coisas. Para outros, Ele fala de forma audível. Para outros, é música. Para mim, foi uma série de televisão. E quando as coisas começaram a fazer sentido, responder algumas dúvidas, como eu disse, Deus usa meios que nós não esperamos. E tem uma parte da série que eles trouxeram de forma cinematográfica, o que está escrito em Mateus 14, do 24 ao 23, que sim, é sobre Pedro. Pedro, eu tenho me identificado tanto com Pedro, porque Pedro é sanguíneo. Pedro, ele é estressadinho. Pedro, ele quer questionar Jesus, fazer as coisas do jeito dele. E aí, os discípulos estão no barco, lá tudo dando errado, tempestade, os discípulos no barco, de repente, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Quem estava aqui nas 12 horas, eu falei um pouco sobre essa passagem, só que com uma perspectiva diferente. E o que eu quero trazer é que o barco é a nossa vida. Jesus vem caminhando sobre as águas, e alguns discípulos assustam, acham que é fantasma, outros acham que estão enlouquecendo, e Jesus fala, não temam, sou eu. E na série, o que eu gosto de como eles trouxeram na série, é que Pedro vira para Jesus e fala assim, se és tu, mestre, de forma afrontosa, se és tu, mestre,
me mande ir ao seu encontro. Se você é quem diz quem é, me mande sair do barco. Vocês percebem a diferença de Pedro pediu para Jesus mandar ele sair do barco. Ele não simplesmente saiu do barco e foi. Por quê? Porque a palavra de Jesus era tão forte que Pedro sabia que se Jesus mandasse, ia acontecer. Mas será que a fé dele estava forte o suficiente para ele fazer por conta própria? Já pararam para prestar atenção nisso? De que ele fala para Jesus, mande que eu vá até você. Sendo que se ele tivesse fé suficiente, era só ele pisar fora do barco e ir. E ali Jesus responde, você tem fé para andar sobre as águas? E Pedro vai. Começa muito bem. E na hora que ele tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, ele começa a afundar. O barco é como se fosse a nossa vida. Pacata, estacionada, sem realizações. Está lá. Está boiando na tempestade. Jesus é a realização. É a promessa, é a resposta para as nossas orações, só que tem um caminho. Para me chegar na promessa, eu tenho que sair do comodismo, eu tenho que sair do barco, enfrentar a tempestade e chegar em Jesus. E o que é a tempestade? São os prazeres carnais. São os momentos de dificuldade, de falta de dinheiro. São os momentos em que as coisas parecem estar indo contra o que você precisa. Essas são as tempestades. Mas se temos fé e tomamos uma decisão, pode vir a tempestade que for, porque Jesus está lá. Está aqui a promessa, vem. E então, Pedro vê as dificuldades, vê a tempestade e afunda. Quantas vezes nós, na primeira dificuldade, não abandonamos a igreja, não começamos a questionar Deus, não começamos a ser negativos, reclamar, em vez de ver a vida por outra lente? Porque Deus, Ele sempre vai nos dar situações para nos preparar para aquilo que pedimos. Um exemplo, quando eu peço força para Deus, Deus me dá força para enfrentar. Deus não vai te dar força, Ele vai te dar dificuldades, porque você passando pelas dificuldades, você se torna mais forte. Então, Deus nunca vai chegar, toma, transformei você em Sansão. Não, Ele vai falar assim, ó, tá aqui uma dificuldade, no primeiro nível, você enfrenta ela, sobe o primeiro degrau, ganhou experiência, ganhou força, e começa a desenvolver resiliência. Agora tem outra. Temos duas opções. Enfrentar e subir, ou reclamar. Nossa Deus, acabei de enfrentar uma, mais outra. É a mesma situação, com perspectivas diferentes. Quantas pessoas enfrentaram o primeiro, o segundo degrau, e quanto mais vai subindo, mais difícil vai ficando, aí quando chega na metade, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Sendo que falta pouco. E é um degrau de cada vez. Ninguém começa uma escalada pelo Everest. Eu quero escalar. Eu não vou começar pelo Everest. A maior montanha do mundo. Eu vou começar o quê? Com a Pedra da Macela. Tem gente que não consegue nem subir rápido ali, a estradinha da Pedra da Macela, chega lá em cima. Eu vou morrer. Não é? Então, é um passinho de cada vez. A vida é isso, conquistas é isso, andar com Deus é isso, é viver uma vida de provações, porque as provações te preparam para receber aquilo que Ele preparou para você. Deus não quer que você enfrente dificuldades a vida inteira, Deus não quer que você passe necessidades, Deus preparou muito para você, mas para Ele entregar o que você merece, Ele tem que preparar você. E esse preparo é a base de dificuldades. Nunca vai ser mamão com açúcar. Nunca vai ser mamão com açúcar.
E ali, Pedro grita, Jesus, me salva. Mestre, socorro. Mais uma lição. A casa do Pai sempre está de portas abertas. Mas quando a gente afunda, entra de novo a questão das duas decisões, as duas opções. No momento de afundar, ou eu deixo meu orgulho, meu ego falar mais alto e continuo ali, ou eu limpo de mim todo orgulho, todo ego, volto para a casa do Pai que está me esperando e fala, Pai, eu errei, quero recomeçar. E ali Jesus fala para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu adoro essa frase. O cara que andava com Jesus, teve a vida mudada, foi chamado para ser pescador de homens. Jesus vira e fala, homem de pouca fé. Aí dá até um medo, caramba, se esse cara andava com Jesus, teve a vida transformada, era homem de pouca fé, o que sou eu? Que às vezes vou fazer um passeio em algo que eu preciso que o céu esteja limpo, o céu parece nublado e eu já entro em desespero. E ali Jesus fala para Pedro, eu tenho muito para você, até coisas difíceis, mas nunca tire os olhos de mim. Então, meu querido, se prepara. A gente está passando por um tempo que estamos sendo provados todos os dias e não vai melhorar. Mas entenda que esse tempo está te preparando, está te preparando, está te preparando. Não desista. Tenha fé em Deus, tome uma decisão, comece a caminhar em direção a Ele. E nos momentos de dificuldade, não deixe a sua fé ser abalada. E essa experiência para mim, dessa passagem de Pedro andando sobre as águas, eu sou apaixonado porque, como eu falei antes, ela reflete a nossa vida. Nas 12 horas eu falei sobre a visão, falei sobre ouvir a voz de Deus, usei o exemplo de Abraão, e usei o exemplo de Pedro sobre olhar para Jesus. Mas nada daquilo teria adiantado se Pedro não saísse do barco. Então sempre uma circunstância vai ligar a outra. A gente não entende, porque como o nosso pastor pregou um dia, se Deus chega e mostra o projeto inteiro para você, ele chega e fala assim, o meu projeto é esse, você vai pregar para as nações. Muita gente ia entrar em parafuso. Muita gente, né, vó? Que usou até o exemplo da senhora, que Deus fala, vai pregar em outras nações, em 3, 4, 5 línguas diferentes, tadinha, velho, infartava. E mais para frente, eu estou usando o exemplo da série, gente, eu quero que vocês me entendam. A série The Chosen, ela é baseada nos evangelhos. Quase tudo lá, 99% das coisas que estão lá, estão muito fiéis à Bíblia. Por que eu estou trazendo essa visão? Porque se você for lá e assistir, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência de respostas sem igual. Lógico, ler a Bíblia é sempre mais importante, mas a série vai te trazer uma proximidade com Jesus que eu não consigo explicar. E mais para frente, chega um momento que eu até fiz um vídeo, eu quero que vocês assistam, de um soldado romano. Tem como pôr o vídeo, por favor, Pedro? Eu amo meu filho. E ele está doente? Há muito tempo. Sim. E por que não foi ver Jesus, Gaius? Porque eu não sou digno. Eu também não era. Eu também não era. Vocês não sabem as coisas que eu já fiz. Foi exatamente o que eu disse. Eu sou estrangeiro. Um dos tipos que ele mais gosta. Uma pessoa que não é judia? É. Essas delimitações não importam para ele. Gaius, acredita que ele é de Deus? Eu amo meu filho. E ele está doente? Há muito tempo. Sim. E por que não foi ver Jesus, Gaius? Porque eu não sou digno. Eu também não era. Eu também não era. Vocês não sabem as coisas que eu já fiz. Foi exatamente o que eu disse. Eu sou estrangeiro. Um dos tipos que ele mais gosta. Uma pessoa que não é judia? É. Essas delimitações não importam para ele. Gaius,
Acredita que ele é de Deus? Eu acredito. Eu sei que ele pode curar o meu filho. Senhor, o meu pequeno servo está em casa paralisado. Ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve até ele. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada. Mas me diga somente uma palavra e ele será curado. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Não se incomode, porque eu sei que o Senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. E se eu disser a outro venha, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu fui rejeitado em minha própria cidade natal. Eu sou ameaçado pelos líderes religiosos do meu próprio povo. E ainda assim, Vocês este homem, entenderam esse vídeo? um gentio, Depois que eu assisti tem mais ele, confiança eu no comecei que a perceber acredita uma que coisa. eu posso fazer Não importa quem você do que é. qualquer um que eu já Não importa encontrei. de onde você veio. Vá. Não importa o que você fez no passado. Como você confie creu, assim nele. acontecerá. Acredite em Deus que o melhor Ele fará. Pedro andava com Jesus. Pedro teve a vida transformada. Pedro foi desafiado para andar sobre as águas e mesmo assim ele duvidou e afundou. Depois muitas coisas aconteceram. Isso foi um preparo para ser quem Pedro seria. Mas esse soldado, ele apenas via Jesus de longe. Ele apenas via Jesus de longe, ele acompanhava distante e viu que Jesus fazia coisas que não eram explicáveis. E num momento de desespero, para um soldado, nessa época, para um soldado romano, ter contato com um judeu era praticamente crime para os dois lados. Mas no momento de desespero, ele deixou todo o orgulho de lado, ele deixou todo o ego de lado e foi diante de Jesus. E a fé dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele falou: Jesus, como na série eu fico imaginando um romano se ajoelhando diante de um judeu e falando: mestre, não sou digno de que entre em minha morada, mas se o Senhor me der só uma palavra, eu sei que vai acontecer. E isso é aplicar a fé. Enfrentar o ego, enfrentar aquilo que te prende, tomar uma decisão e falar: pronto, agora não tem mais volta. Pai, eu entrego tudo diante de Ti e confio no que o Senhor vai fazer. Sem pensar no que vão achar, sem pensar no que vão dizer, sem pensar no que vão pensar ao seu respeito, mas falar assim: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor abriu a porta, eu estava com medo de entrar, eu não sei o que tem lá dentro, mas eu entendi que fé sem ação não é nada. Não adianta eu pedir e ficar esperando cair na minha porta. Eu tenho que pedir, eu tenho que me aproximar de Ti para aprender a ouvir Sua voz. E como eu disse no começo, Deus sempre responde, nós que não estamos aptos a ouvir. Se você crê nessa palavra, eu quero que você fique de pé. Quero orar com vocês. Quero orar e que vocês possam sair daqui entendendo, que nós possamos sair daqui entendendo que a fé sem ação não é nada.
e de que não vai ser fácil. Alguns aqui já estão experimentando coisas que pediram e nem acreditavam há muito tempo atrás. Tem pessoas aqui que estão vivendo e quando contam falam assim: eu não acreditava, eu achava impossível, e está vivendo. E eu quero trazer a lembrança de vocês de quando vocês pediram lá atrás. Eu sei que tem pessoas aqui que essa palavra falando sobre fé, sobre pedido, dificuldades, está passando um filme na cabeça de alguns aqui que hoje realizam coisas que achavam que nem eram dignas. E que para quem ainda não experimentou isso, possa experimentar e daqui a um tempo possa chegar e falar assim: pastor, eu entendi que fé sem ação não é nada. Eu entendi que Deus está me respondendo há muito tempo, eu que só não estou ouvindo. E para aqueles que viveram isso, sempre que alguém vier com dificuldade, fale para ele. Porque às vezes as pessoas vêm falar com a gente, não é porque elas estão querendo derramar um balde de coisas ruins, de negatividade. Às vezes elas estão com algo tão aprisionando elas que elas precisam falar. E aí entra a nossa questão de ter as lentes certas para enxergar. Essa é a função da igreja. Não é só o pastor e os líderes que têm essa função. Você, como corpo da igreja, também tem esse poder de ouvir uma pessoa passando por um momento de dificuldade, por um momento de aflição, de angústia, e compartilhar com ela o que Deus tem feito em sua vida. Às vezes, o seu testemunho que você acha tão pequeno, tão simples, possa ser um alívio tão gigantesco na vida de alguém que você não faz ideia. E Deus hoje está te chamando: meu filho, minha filha, vamos pôr a fé em ação? Eu estou aqui com a porta aberta, mas é você que decide entrar. Aqueles que têm vergonha, ou conhece alguém que tem vergonha de voltar por causa das coisas que falaram, das coisas que fizeram, só chegue e fale para ele: a porta do Pai está sempre aberta. Ele não vai te julgar. Ele não vai te julgar. Como a parábola do filho pródigo. Todos os dias o pai ia até a estrada ver se o filho estava voltando. Ele acreditava, e a ação dele era o que? Além de crer, ele ia até a estrada, até que um dia, distante, ele viu: é meu filho. É assim que Deus é com a gente. Todo dia Ele está lá olhando, mesmo que a gente esteja distante dEle. E como na parábola, o filho pródigo, ele reconhece que estava errado, reconhece que errou. Nas últimas forças dele, ele: vou voltar para a casa do pai. E o pai o recebe com festa. Assim é a casa do Senhor. Independente do que você faça, quando você decide voltar para a casa do pai, você decide aplicar a fé que Ele tanto nos ensina, Ele vai te receber com festa. Ele vai te receber com festa. Senhor, que nessa noite nós possamos entender que a fé sem ação não é nada, mas que possamos sentir dentro de nós uma conexão que escuta a sua voz dizer qual o caminho que eu tenho que tomar. Que a partir de hoje todos aqui possam entender que o Senhor está sempre próximo de nós, o Senhor está sempre respondendo as nossas dúvidas, o Senhor sempre está respondendo nossos questionamentos, nossas orações, mas nós ainda não aprendemos a ouvir. Então que possamos aprender a ouvir, que a partir desse momento, ouvir o que o Senhor preparou e começar uma nova caminhada. Sair do barco, saia do barco do comodismo, saia do barco da estagnação, saia do barco da ansiedade, saia do barco do desespero, saia do barco da preocupação,
saia do barco da negatividade. Se você quer ter uma vida diferente, uma vida transformada, saia do barco e ande em direção a Cristo. Eu quero chamar aqui na frente todos que querem ter uma vida nova, todos que querem sair do barco. Eu quero chamar, vem aqui você que quer sair do barco do comodismo, você que quer sair do barco da ansiedade, você que parece que a vida está travada, parece que a vida não faz sentido, parece que Deus não te escuta. É porque Ele está te chamando para sair do barco, e esse é o momento de sair do barco. Então se você crê, coloque a sua fé em ação e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque hoje vai ser o primeiro passo saindo do barco. As tempestades vão vir, as lutas vão vir, os desafios vão vir, mas é Deus te preparando para andar por cima das águas, é Deus te preparando para andar por cima das tempestades, é Deus te preparando para um novo caminho, é Deus te preparando para a promessa que Ele tem para você, é Deus te preparando. A tempestade está na sua frente, o barco está balançando, parece que tudo vai dar errado, mas Jesus está lá na frente dizendo: sai do barco, venha por cima da tempestade e venha viver o que eu preparei para você. Venha viver o que eu preparei para você. Deus sempre prepara o melhor para nós, mas temos que tomar a decisão de sair do barco.